vencedor ou foi derrotado, gente? Davi foi campeão ou Davi foi um fracasso? O Davi, gente, desde pequeno, ele era um homem vencedor. Diga glória a Deus. Só que o Davi tinha alguns segredos. Ih, rapaz, será que o pastor pode revelar o segredo de Davi? Vocês vão contar para alguém? Eu vou falar aqui, eu quero falar com vocês os 5 segredos do rei Davi, que faziam com que aonde ele pisasse, ali tivesse uma diferença de Deus. Diga glória a Deus. Os pontos principais da vida do homem que se tornou um homem segundo o coração de Deus, um homem, sabe, que venceu o gigante, exércitos, batalhas, um homem que só dele pegar uma harpa e ele começar a tocar a harpa, os demônios saíam correndo. Diga glória a Deus. Era muito ungido, era muito abençoado. Então nós vamos estudar hoje os 5 conselhos do rei Davi, para que você possa ter um setembro próspero e abençoado. Primeiro conselho, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Versículo 13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos. Ungiu aonde, igreja? No meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito de quem, igreja? O Espírito de Deus se apossou de Davi. Diga glória a Deus. Primeiro conselho, primeiro segredo. Você quer ter um mês de setembro abençoado? Você quer ter um mês de setembro que mesmo com lutas você vai vencer? Você quer ter um mês de setembro que você vai chamar a atenção de quem, igreja? Você vai chamar a atenção de Deus? Foque numa coisa: todos os dias busque o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Por que a Bíblia fala no meio dos irmãos? Davi, gente, ele tinha 7 ou 8 irmãos, não me recordo agora exatamente, mas no meio de todos os irmãos dele, quem é que chamou a atenção de Deus? Foi quem? Foi o Davi. Ou seja, apesar dos irmãos de Davi serem mais velhos, apesar dos irmãos de Davi, sabe, eles terem ali uma aparência talvez melhor, mas Davi era aquele que se preocupava, todo dia está ali, buscando a quem? Davi era aquele que amava cantar louvores. Você canta louvor na sua casa? Você louva a Deus, igreja, ou é só na igreja? Davi, meu filho, estava lá cuidando das ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, cantando e adorando o Senhor. Diga glória a Deus. E isso fazia Davi ser um homem cheio do Espírito Santo, guiado por Deus, com a força de Deus, com o brilho de Deus. Tinha um destaque, tinha uma diferença, mas não era assim. Davi caiu de paraquedas, não era uma coincidência, não era um homem, Davi é um homem de sorte. Davi era um homem de oração. Então eu quero dizer para você: seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que vai ler a Bíblia, que vai cantar louvores, seja uma pessoa que vai jejuar, seja uma pessoa que no mês de setembro você vai se preocupar mais em carregar na sua vida a presença do Espírito Santo. É o principal. Amém? Vamos para o próximo conselho de Davi, do rei Davi, capítulo 17. Vai no capítulo 17, versículo 32, 1 Samuel capítulo 17, capítulo 17, 1 Samuel
capítulo 17, versículo 32, diz assim: segundo conselho do rei Davi, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Diga glória a Deus. Gente, qual que é o segundo conselho? Fé e coragem. Davi, gente, todo mundo estava com medo, todo mundo com medo de enfrentar aquele gigante, todo mundo estava desanimando, mas Davi, gente, ele preservou a fé e a coragem. Será que você conhece pessoas aí que desistem das coisas? Será que você conhece pessoas, sabe, que tem desistido de sonhar, que tem desistido de lutar pela família, pelo casamento, desistido de lutar pelos seus sonhos financeiros? Gente, se uma pessoa desistir, como que ela vai alcançar a vitória dela? O rei estava com medo, os homens estavam com medo, Deus queria usar alguém para vencer aquela batalha, mas todo mundo tinha perdido a fé, as pessoas tinham perdido a coragem, ninguém estava ali forte, firme com Deus. Mas o Davizinho, gente, a Bíblia diz que ele podia não ter tamanho, mas o homem tinha muita fé. O homem tinha vencido ali, sabe, leão, urso, ele tinha encarado problemas, e quando ele viu aquele gigante, ele simplesmente falou o seguinte: o mesmo Deus que me ajudou até aqui, é o Deus que vai me ajudar ali também. Diga glória a Deus. Então nesse mês de setembro, em algum momento, queridos, vai bater o medo, em algum momento, sabe, vai chegar ali um gigante, um problema, uma dificuldade, mas Deus está falando para você, meu filho e minha filha, lembre que você não está sozinho. Diga glória a Deus, igreja. Meu filho e minha filha, lembre que você tem um Deus poderoso que cuida de você, que luta as tuas batalhas. Não temas, não desanimes, seja forte, seja corajoso. O segundo conselho de Deus para nós é fé e coragem. Nesse mês de setembro, tenha fé, tenha coragem. Amém? Vamos para o terceiro, capítulo 18, versículo de número 14. Capítulo 18, 1 Samuel 18, versículo 14. Diz assim: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Diga glória a Deus. Qual que é o terceiro conselho de Davi, gente? Seja um sonhador. Seja uma pessoa que vai acreditar que Deus vai abrir portas, seja uma pessoa que vai arriscar, seja uma pessoa que vai correr atrás, porque Davi, gente, ele não ficava ali, sabe, parado só numa coisa. A Bíblia diz que ele fazia, ele empreendia. Rapaz, olha, eu vou fazer aquilo e eu creio que Deus vai me ajudar. Rapaz, olha, eu acho que se eu fazer isso daqui, sabe, eu posso ter uma vitória extra, eu posso ter um resultado, eu posso ver aqui um milagre aqui. E a Bíblia fala, gente, que Davi, com essa fé que ele tinha de sonhar, de empreender, sabe, de estar ali, expandindo, sabe, a sua mente, Deus foi realizando vários sonhos na vida de Davi. Então não seja uma pessoa que vai se limitar a apenas um sonho, não seja uma pessoa que simplesmente vai deixar a vida te levar, não seja uma pessoa que simplesmente vai se acomodar e dizer, eu acho que já deu, vou pendurar minha chuteira, sabe, eu acho que já deu. O Abraão um dia pensou em pendurar a chuteira dele, sabe o que Deus falou? Abraão, eu ainda quero te fazer pai de numerosas nações.
Quando Abraão pensou em pendurar a chuteira, 75 anos, Deus falou: Abraão, eu ainda tenho muito para fazer na sua vida. Diga glória a Deus, igreja. Diga assim com o pastor, diga a Deus, diga: tem muito para fazer na minha vida. Amém, queridos? Sonhe, queridos, sabe, nesse mês de setembro, coloque metas na sua vida, coloque objetivos, sabe, planeje, sonhe, comece a pensar em coisas para você começar a pedir em oração, para você começar a ver outras coisas para pedir e buscar uma maneira de você realizar sonhos, porque Deus realiza sonhos na vida daqueles que são sonhadores. Diga glória a Deus. É mais um conselho que Deus deixa para nós. Vamos para o quarto conselho, capítulo 22, versículo 1. Quarto conselho para você vencer nesse mês de setembro, capítulo 22, versículo 1. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Misericórdia. Davi se refugiou aonde, gente? O Davi que era o genro do rei, gente. O Davi teve um dia que ele teve que fugir. Ele sofreu uma tentativa de homicídio. O rei tentou tirar a vida dele, e o Davi foi bater lá na terra dos filisteus. Os filisteus prenderam ele, queriam, sabe, tirar a vida dele, e o Davi teve que se esconder dentro de uma caverna. A vida de Davi que estava boa, a vida de Davi que estava tudo dando certo, muitos likes, né, a fama e não sei mais o que, e a vida dele, gente, do dia para a noite despenca. A vida de Davi do dia para a noite, o homem que era o queridinho de Israel, agora estava se escondendo dentro de uma caverna para não perder a sua vida. Mas aqui tem um segredo. Nos dias mais difíceis de Davi, ele se apegou firme com Deus. Diga glória a Deus. Se tem alguém aqui hoje, pessoalmente, se tem alguém nos assistindo pela internet, que você está vivendo os dias mais difíceis da sua vida, eu tenho um recado de Deus para dizer para você: vai passar. Diga glória a Deus. Vai passar. Davi, gente, ele viveu um momento na vida dele, que as coisas desandou, as coisas desencaminhou, deu tudo errado, a maior luta, mas Deus não deixou ele na mão. Ele só teve que ter um pouco de paciência e ficar firme com Deus, porque Deus iria livrar ele. Então Deus deixa uma lição para a gente: a vida não é só um mar de rosas, não é só acerto, não é só de vitória em vitória. Tem os dias frios, tem as noites tristes, sabe, tem os dias que em vez das coisas dar certo, as coisas dar errado, tem dia que as coisas acabam, sabe, chateando, machucando a gente, mas o segredo é esse daqui, ó: continua firme com quem? Continua firme, porque essa situação vai passar, e Deus vai te trazer a honra, a vitória. Diga glória a Deus. Igual Jó, perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu os seus bens, mas a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para ele. Amém? E o quinto conselho, capítulo 24, quinto conselho, capítulo 24, para a gente finalizar com chave de ouro, versículo 6, 1 Samuel 24, versículo 6, diz assim: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido de quem? Ungido do Senhor. Quinto conselho, gente: não quebre princípios.
A Bíblia fala que Davi estava tendo a oportunidade de tirar a vida do inimigo dele, o rei Saul. Os amigos de Davi estavam incentivando ele: Davi, tira a vida dele. Davi, esse cara fica te perseguindo. Davi, é melhor você acabar com esse cara de uma vez. Só que se Davi fizesse aquilo, Davi ia sujar suas mãos perante quem? Davi ia quebrar os princípios de quem, igreja? Cuidado com o que o seu vizinho te aconselha. Cuidado com o que às vezes a internet, a mídia, tenta te incentivar. Porque tudo aquilo que está tentando fazer você quebrar a sua aliança com Deus, isso daí vem para destruir a vida da pessoa, queridos. Nada na nossa vida, pode ser família, pode ser dinheiro, nada na nossa vida pode fazer a gente pecar contra Deus, queridos. Então, os amigos de Davi, eles incentivaram: Davi, vai lá, rapaz, tira a vida dele. Davi falou: ó, eu não vou quebrar a minha aliança com quem? Eu não vou tocar nesse rapaz, eu não vou sujar minhas mãos, eu não vou cair em pecado, eu vou continuar aqui, ó, fazendo a vontade de Deus. E dessa forma, Deus se agradou de Davi, Deus abençoou de Davi, e assim Deus também vai abençoar o seu mês, amém? Se você fazer essas 5 coisas, ó, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, sendo um sonhador, firme com Deus nas dificuldades e não quebrando os princípios, dessa forma você vai ter um mês abençoado. Diga: eu recebo, glorifique